Pessoal, vocês irão assistir nesse momento uma videoaula sobre a biofísica dos raios-x. Vamos à apresentação. Eu me chamo Danilo Coelho, sou acadêmico do curso de enfermagem da Universidade Federal do Amapá, campus binacional de Oiapoque. Essa é uma disciplina ministrada pelo Dr. Professor Carlos Dutoc, de Biofísica. Eu faço parte da turma de 2021.2. Biofísica dos raios-x. O raio-x foi descoberto por William Conrad Röntgen em 1985, quando ele estava trabalhando com uma válvula de Torf no interior do local do qual havia sido criado um vácuo. Röntgen observou que os raios-x podiam atravessar os corpos, porém não conseguia fazer com a mesma facilidade para todos. Uns saíam mais opacos e outros saíam mais transparentes. Aqui podemos ver uma imagem de Röntgen e também uma das suas primeiras radiografias. Em 1985, ele radiografou a mão da sua própria esposa. Está aqui a imagem. É uma das primeiras imagens que ele obteve através dos raios-x. No ano de 1901, Röntgen ganhou o Prêmio Nobel da Física pelo seu incrível descobrimento aí dos raios-x. A produção dos raios-x. O surgimento das ampolas de elevado vácuo com cátodo aquecido estabeleceu uma técnica fundamental na produção dos raios-x. Nessas ampolas, o gás é tão rarefeito que não desempenha papel relevante na produção de íons nem de elétrons livres. Os raios-x eles podem ser característicos. Para que se produza os raios-x, é preciso que o feixe de radiação catódica desloque elétrons das camadas L e K dos átomos-alvos. A interação desse feixe com elétrons de outras camadas resulta na produção de luz visível ou, então, de calor. A energia dos raios-x, que são produzidos pela convecção de elétrons, depende muito da natureza do átomo-alvo, pois cada átomo tem quantidade definida de energia entre seus orbitais. Por isso que os raios-x produzidos pelo salto de elétrons de um orbital para o outro são chamados de raios-x característicos. As características energéticas dos raios-x. Os raios-x são nada mais que radiações eletromagnéticas. Essas radiações transportam energia sob a forma de ondas eletromagnéticas. Elas podem comportar-se como partículas ou como ondas e se propagam no vácuo. Entre os parâmetros de uma onda eletromagnética, o que mais caracteriza é a sua frequência. Aqui podemos visualizar alguns elementos do tubo de raio-x, como o cátodo, o anodo, o filamento, o rotor. O tubo de raio-x possui dois elementos principais, que são o cátodo e o anodo. O cátodo é o eletrodo negativo do tubo. É constituído de duas partes principais, o filamento e o corpo focalizador. A função básica dele é emitir elétrons e focalizar em forma de um feixe bem definido, apontando para o anodo em geral. O cátodo consiste em um pequeno fio em espiral, ou também chamado de filamento, dentro de uma cavidade, como mostrado na figura abaixo. O filamento é normalmente feito de tungstênio toreado, pois quando está ligado, tem alto ponto de fusão e não vaporiza facilmente. A vaporização desse filamento ela provoca o enegrecimento do interior do tubo e, consequentemente, a mudança nas características elétricas do mesmo. A queima do filamento é, talvez, a mais provável causa da falha de um tubo. O corpo de focagem ele serve para focalizar os elétrons que saem do cátodo e fazem com que eles batam no anodo e não em outras partes. A corrente do tubo ela é controlada pelo grau de aquecimento do filamento. Quanto mais aquecido for o filamento, mais elétrons serão emitidos pelo mesmo, e maior será a corrente que fluirá entre o anodo e o cátodo.
Assim, a corrente de filamento controla a corrente entre ambos, tanto como no anodo quanto no cátodo. O efeito anódico descreve um fenômeno no qual a intensidade da radiação emitida da extremidade do cátodo do campo de raio-x é maior do que aquela na extremidade do anodo. Essa diferença na intensidade do feixe do raio-x entre o cátodo e o anodo ela pode variar de 30% a 50%. Na realização de estudos radiológicos do fêmur, perna, úmero, coluna, lombar, torácica, deve-se levar em conta a influência do efeito anódico na realização das incidências radiológicas pertinentes a esses estudos. Aqui na imagem nós podemos ver a extremidade tanto do cátodo quanto a extremidade do anodo que causam o efeito anódico. Radiação de freamento. Essa radiação ela é produzida quando o elétron passa próximo ao núcleo de um átomo de tungstênio, quando ele é atraído pelo núcleo deste e é desviado de sua trajetória original. Com isso, o elétron ele perde uma parte da energia cinética original, emitindo parte dela como fótons de radiação, de alta ou de baixa energia, e comprimento de ondas diferentes, dependendo do nível de profundidade que é atingida pelo elétron do metal alvo. Isso significa dizer que, enquanto ele penetra no material, cada elétron sofre uma perda energética, que irá gerar radiação, que são os fótons, com energia e comprimento de onda também menor. Se formos considerar percentualmente a radiação produzida, veremos que 99% dela é emitida com calor e somente 1% de energia possui característica de radiação X. Vamos aos fatores geométricos. Os princípios da óptica geométrica se aplicam à formação de imagem com raio-x. Assim, pode-se concluir que, quanto menor for a superfície do anodo, menor será a zona de penumbra da imagem, referente a um objeto. Quanto mais afastado do filme estiver o objeto, maior será a ampliação da imagem. Quanto maior for o afastamento do objeto em relação ao tubo de raio-x, menor será a ampliação da imagem. O objeto ele deve ser posicionado de forma a ficar paralelo ao filme, a fim de evitar que a imagem ela fique distorcida. O centro geométrico do objeto ele deve coincidir com os raios-x mais centrais do feixe, a fim de evitar distorções na imagem. Se a imagem ficar distorcida por esses ocorridos, aí perde totalmente o efeito do raio-x. Aqui uma foto ilustrativa, uma imagem ilustrativa para entender ali o posicionamento do foco emissor do raio-x, a distância que ele fica focado do objeto e a distância que o foco fica do filme para realizar a região de penumbra que você pode observar aí ao centro. O filme e seu processamento. A qualidade da película radiográfica ela pode comprometer o contraste dos objetos estudados. Por isso, não se deve usar a película nas seguintes situações. Se as películas elas estiverem úmidas ou com prazo vencido, não se deve utilizar. Se elas forem submetidas a temperaturas elevadas, também não se deve utilizar. Ou também, se forem submetidas à radiação ambiental, não se deve ser utilizada, porque senão aí vai comprometer todo o contraste da película e não vai conseguir ter um bom resultado. O contraste da radiografia ela é melhor quando menor for os grãos dos cristais de brometo de prata da emulsão, quando a revelação é feita entre 16 graus Celsius e 35 graus Celsius. O brometo de prata ele é um composto cristalino de cor amarela clara que se decompõe quando exposta à luz, que é usada aí para o filme e o processamento. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens ilustrativas de películas de raio-x que podem ser observadas tanto
ali o esqueleto completo na posição anatômica, quanto a parte torácica, a parte de membros superiores, inferiores e também a parte do crânio. Existem algumas ramificações de estudos para o raio-x. A tomografia ela é um procedimento de imagem, também de raio-x, mas só que computadorizado. Ela é responsável por produzir imagens de excelente qualidade dos órgãos internos e também para diagnosticar diversas doenças que potencialmente sejam graves. Além dela ser indolor, é um exame não invasivo, simples e bem rápido. Aqui temos uma imagem ilustrativa de uma máquina que faz exame tomográfico. Temos também a pantomografia. A radiografia panorâmica, também chamada de pantomografia ou rotacional, ela é uma técnica radiográfica que produz uma imagem única das estruturas faciais, incluindo a região da maxila, a mandíbula e as suas estruturas de suporte. A pantomografia, melhor dizendo, ela é utilizada aí pelos odontólogos para poder realizar a radiografia da parte maxilar, da mandíbula, das estruturas de suporte para verificar qual é o diagnóstico. Aqui um exemplo de uma máquina de pantomografia e uma película já aqui demonstrando a região maxilar e a região mandibular, bem como os órgãos de suporte. Uma curiosidade que eu trouxe para essa videoaula: o raio-x ele é assim chamado devido ao desconhecimento na época do que realmente se tratava, sendo o X a incógnita da matemática, daí o nome raio-x. Aqui mais uns exemplos de equipamentos que produzem raio-x para vocês observarem. Bem, a bibliografia desse trabalho, dessa videoaula, foi retirada deste livro de Eduardo A.C. Garcia e também deste site tecnologiaradiologica.com/matéria física. Meu muito obrigado, mas no final você ainda vai ficar com um vídeo explicando melhor como ocorre a produção do raio-x, como essa biofísica se dá, para que você tenha um melhor entendimento. Muito obrigado a todos. Aguarde o vídeo para que você obtenha mais conhecimento. Como funciona o raio-x? Fala galera, meu nome é Souza do canal Singularizando e hoje vamos entender como funciona o raio-x e o impacto dessa descoberta na sociedade. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo e já deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, sempre trazendo vídeos de conteúdo por aqui. No dia 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen trabalhava na penumbra de seu laboratório, estudando um fenômeno de luminescência produzidos por raios catódicos emitidos por um tubo de Crookes. O experimento era relativamente simples. Um tubo de vidro fechado era preenchido com gás e aplicado uma pressão, e dentro dele tinha dois eletrodos, um altamente energizado, que também é conhecido como cátodo, e outro pouco energizado, também conhecido como ânodo. Devido à diferença de potencial entre eles, os elétrons viajavam do cátodo para o ânodo, ionizando o gás dentro do tubo e provocando uma luminescência. Todo esse material foi envolvido por uma caixa com um filme negro e próximo a essa caixa havia um pedaço de papel coberto com um composto químico chamado de platinocianeto de bário. Durante os testes, Röntgen percebeu que quando aplicava energia no tubo, ele emitia uma certa radiação que marcava o papel com platinocianeto. Intrigado, ele virou o papel do outro lado e mesmo assim algo ainda o iluminava. Ao investigar mais sobre esse fenômeno, utilizou vários objetos e então percebeu que estava bem em frente a uma radiação estranha e altamente penetrante. E devido ao desconhecimento da comunidade científica sobre essa radiação, ele nomeou como raio-x.
Semanas mais tarde, e após exaustivos testes, solicitou que sua mulher, Ana Berta, colocasse a mão entre um filme fotográfico e o tubo de onde os raios eram emitidos. Depois de alguns minutos, ele percebeu a imagem dos ossos da mão da mulher impressa no filme fotográfico. E essa foi a primeira radiografia realizada na história. 6 anos mais tarde, no ano de 1901, Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física pela descoberta do raio-x. Essa foi a origem da descoberta do raio-x. Agora vamos avançar um pouco e entender como os raios-x são gerados. Em um filamento de tungstênio, chamado de cátodo, é aplicada uma alta energia e então o material fica incandescente. E com o calor é liberado elétrons por um processo conhecido como emissão termoiônica. Essa nuvem de elétrons avança sentido outro componente de tungstênio, dessa vez com menor tensão, que chamamos de ânodo. Esse caminho que os elétrons percorrem só é possível devido ao diferencial de potencial entre o ânodo e o cátodo, que é medido em kV. Quando um elétron que saiu do cátodo se choca com o alvo, produz 99% de calor e 1% de raio-x. Esse é o motivo do uso do material de tungstênio na produção de raio-x. Esse metal tem um ponto de fusão bem alto, podendo aguentar mais de 3.000 graus Celsius. Tem boa condutividade térmica e também tem um número atômico alto, contendo 74 elétrons por átomo, e sendo mais eficiente na produção dos raios-x. Bom, vamos ignorar os 99% de calor e vamos nos concentrar nesse 1%, que é o que importa para nós. Nesse 1% dos casos, os elétrons passam tão próximo ao átomo de tungstênio que ocorrem dois fenômenos. O primeiro, conhecido como freagem, e radiação característica. No primeiro processo, o elétron passa bem próximo ao núcleo do átomo. E como o elétron é carregado negativamente e o núcleo positivo, isso faz com que o elétron seja desviado de sua trajetória, causando uma desaceleração e transformando energia cinética em emissão de fótons de raio-x. O segundo processo ocorre quando um elétron, ao entrar na órbita de um átomo, colide com outro elétron orbital de uma determinada camada e o arranca de sua órbita, deixando a posição de um elétron vago. Ao acontecer isso, outro elétron de uma camada mais externa ocupa o espaço. Durante a transição, esse elétron libera energia em forma de raio-x. Isso porque o elétron cede energia para transitar de uma camada mais externa para uma camada mais interna do átomo. Dentro do espectro eletromagnético, os raios-x estão exatamente aqui, dentro da faixa entre 30 petahertz a 30 hexahertz. Isso o torna uma frequência ionizante e com alto poder de penetração, podendo penetrar facilmente materiais como papel, madeira, plástico, inclusive o corpo humano, sendo contido por metais pesados, como chumbo, aço e até mesmo camadas de concreto. Bem, como já vimos no vídeo que falamos sobre 5G, as frequências ionizantes são prejudiciais à saúde, portanto o uso de tecnologias ou equipamentos que geram essas frequências tem que ser muito bem controlado. Aqui eu coloco uma tabela onde mostra um comparativo de exposição aos raios-x. E podemos ver que a quantidade de radiação que somos expostos ao realizar um exame de radiografia do braço é menor do que a exposição ao comer uma dúzia de bananas. E muito menor do que um voo entre Nova York e Los Angeles. Isso quer dizer que mesmo que raio-x seja nocivo, quando usado de forma correta, é muito útil e pode até mesmo salvar vidas. E para finalizar, onde usamos os raios-x nos dias de hoje? Bem, dentre várias áreas que usamos essa tecnologia, podemos citar, em primeiro lugar, a medicina, onde essa tecnologia é usada para controle, diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, tumores, osteoporose, artrite, fraturas, cáries, pneumonia e muitas outras doenças relacionadas aos ossos e alguns órgãos do corpo humano. Já na área de segurança, os raios-x são usados no controle de acesso em locais altamente restritos, e inclusive é uma rotina nos aeroportos de todo o mundo. Sabe aquela esteira em que você coloca sua bagagem de mão e retira após passar por uma caixa? Sim, dentro daquela caixa tem um emissor de raio-x que identifica o formato dos objetos que existe dentro da sua bagagem e transmite ao operador que está sentado bem à frente da esteira. E para fechar, e não menos importante, o raio-x também é usado na indústria no controle e qualidade de peças, soldas e materiais,
na identificação de possíveis rachaduras, descontinuidades e microdefeitos. Bom, pessoal, ficamos por aqui e se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante para manter o canal. Dicas de próximos temas, críticas ou elogios, deixe aqui embaixo nos comentários e um grande abraço, até a próxima.